Bom, vamos continuar aqui. Eu estava mexendo na parte de proficiências, né, das skills. Agora, nessa nova versão, né, nessa versão 1.0 aqui, antes as skills elas eram muito baseadas no último online, né? Então, você tinha de 0 a 100 da skill e você ia treinando e isso ia liberando para você fazer determinados itens dentro das árvores de crafting, né? E por aí vai. E você não tinha uma visão muito sólida de progresso com relação às outras, por exemplo, uma skill de combate e tudo mais. Então, o que eu decidi fazer aqui, ó? Nessa nova versão, a gente tem as skills principais que vão de 0 a 10, tá? Então a gente reduziu a potência de 10 aí a quantidade de níveis, né? E você tem proficiências que você vai aprendendo à medida que você sobe um ponto de skill da habilidade principal, você tem um ponto de proficiência que você pode colocar em uma proficiência específica aqui, né? Então, basicamente, o que as proficiências elas vão fazer? Elas vão dar bônus em determinados tipos de tarefas. Então, se você por acaso tem a proficiência de lâminas leves e você está usando uma faca, uma adaga, você causa mais dano, né? Então a gente precisa fazer uma forma de conseguir adicionar efeitos bônus correlacionados a essas proficiências todas, né? E essas proficiências também elas liberam algumas habilidades a mais que não tem, que você não teria se você não tivesse elas. Então, eu vou começar aqui a fazer um modelo de uma estrutura que a gente consiga adicionar bônus presentes dessas proficiências. De itens também, né? Que não seja só bônus de status, né? São bônus de habilidades ou de testes em específico. Então, vamos fazer aqui o seguinte, ó. Nós vamos criar aqui uma struct. Vamos criar aqui uma struct que vai ser bônus. Aqui nos bônus em geral, vou colocar aqui struct. Esses bônus eles vão ser para bônus geral do personagem. Aqui eu criei fiz uma pequena alteração aqui, ó. Eu criei essa função aqui chamada Active Proficiency. Basicamente, quando ele inicia, ele adiciona aqui as skills, né? Essa função aqui, ela tem que ser chamada depois que for carregado o template do chamar após carregar dados do banco, né? Para a gente saber quais são as skills e proficiências que aquele player tem, né? Ou criatura, né? Isso aqui não é só para player. Então aqui eu passo uma entidade de criatura, né? E aqui a gente vai começar a adicionar algumas coisas correlacionadas aos bônus que que esse amigo aqui vai ter, né? Aqui eu vou adicionar aqui, ó, bônus. E vou colocar aqui, ó, Dynamic Bônus. Para que vai ser esse Dynamic Bônus aqui? Tá? Eu vou colocar aqui assim, ó. E aqui a gente vai resetar esse cara aqui inicialmente. Aqui eu criei em formato de struct justamente para a gente poder fazer isso aqui, ó. Um public reset. Tá? Então aqui ele inicia fazendo new bônus aqui, tá? E aí, quando iniciar o personagem, que ele vai fazer aqui antes de ativar as proficiências, é dar um reset, tá?
depois a gente cuida da parte de... E aqui, dentro do Active, a gente vai começar a criar os bônus aqui para poder usar nas fórmulas de testes e tudo mais, né? Então vamos lá. Aqui dentro do bônus, a gente vai colocar aqui, ó, public e eu vou começar a ler aqui as proficiências para mim entender o que eu vou precisar ter aqui, ó. Especialização em armas de corte rápido, adagas. Adagas possibilita golpes críticos e com golpes críticos mais frequentes, então bônus de ataque com armas leves. Então aqui o que eu preciso fazer é o seguinte. Vou adicionar aqui, ó, bônus inteiro, né? Sempre esses bônus eles vão ser modificadores, né? Modificadores, então aqui a gente vai ter um modificador de Lighting Weapons. A gente começa com 0, né? Aqui a gente vai ter um creator, né? Tá. Então aqui o primeiro cara é dano de armadura armadura leve, de arma leve, né? Aí aqui a gente já coloca aqui armaduras de massas e porretes, né? Esse cara ele tá colocando armaduras. Aqui a gente colocou contundente no livro, né? Então aqui. Blunt Weapons. Public int. Armaduras pesadas. Que vai ser Have Weapons. Ok. Lâminas duplas. Manejar lâminas com ambas as extremidades. Como bastão de lâminas duplas. Public int double blades. Weapons. E por último, defesa com escudo. Nem toda proficiência ela vai precisar de algum bônus, tá? Defense. Então aqui, essas proficiências de combate, inicialmente elas precisam desses bônus, né? Então eu vou colocar eles aqui. E aí a gente consegue copiar aqui no reset. Por quê que eu estou fazendo essa parte aqui? Porque aqui na proficiência, eu coloquei aqui uma função. Eu coloquei aqui primeiro no abstract que toda proficiência precisa dessa função chamada effect, né, que é o efeito. E aqui eu adiciono bônus, dynamic bônus, ponto light weapon mais. Então aqui eu vou adicionar o modificador.
E vou criar aqui um cara chamado reset. Que a gente também vai fazer isso aqui, ó. Que a gente dá um public override void reset. E a gente adiciona, a gente remove, né, esse cara aqui. Na prática, a verdade que eu preciso fazer aqui é adicionar. Deixa eu fazer uma modificaçãozinha aqui, ó. Do dynamic bonus. Tá, isso aqui tem que ficar desse jeito mesmo. Aqui no active o effect, ele vai passar também o level, tá? Então aqui, ó, eu vou passar o level que tá do negócio. Int level. E aqui também. E aí, tá com o braço do dói? Vem, toma, leva ela aqui. Toma, leva ela. Vou dar chocolate, então. Quer chocolate? Quer chocolate? Quer chocolate? Quer ela quer. Vem, Gracinha, vamos embora. Quase. Ah, a música do chocolate, vem. Então fecha a porta. A mamãe é filha toda fodida. Bom, continuar aqui. Vou adicionar aqui passagem de level, né? Então aqui basicamente o que eu tô fazendo é proficiência. Quando a proficiência tá ativa, ela vai dar um bônus de Lightning Weapons. Isso aqui a gente vai verificar quando estiver calculando o dano, né? Pra ver se tiver com uma arma leve e tudo mais, né? Que ele vai dar um bônusinho de dano. Que não é muita coisa, mas pro start game ele já dá uma ajuda, né? Você dá um pouco mais de dano. Então aqui o nome da proficiência é Lightning Blade. Tá? A gente vai ter algumas outras proficiências. E aqui que ele faz? Ele seta aqui qual é a proficiência, qual é a skill atrelada, tem uma descrição para referência. O efeito ativo dela, quando a criatura nasce, ela adiciona esse bônus aqui dentro de Dynamic Bonus, né? E remove quando dá reset. Então aqui na criatura, quando ela starta, depois que chama o banco de dados aqui, né? Aí vai chamar esse Active Proficiencies, né? E caso você resete aqui o personagem, eu vou resetar os Dynamic
bônus aqui, tá? Babá. Hum, e a gente pode até chamar de novo aqui o Active Proficiencies. Bom, vamos lá. O que eu tô querendo aqui? Eu tô querendo que quando o player ele seja instanciado, player ou personagem de uma forma geral, ele carrega as alterações de proficiência, né? Mas aqui também tem que acontecer o seguinte: se uma proficiência for ativada, né? Então aqui, ó, se você adicionar ou remover pontos de proficiência, a gente precisa atualizar o que aconteceu com aquela proficiência, né? Então aqui no Get Proficiência, a gente vai fazer o quê? Vai pegar essa proficiência aqui, que ele retorna um proficiência state, né? State, tá? Aqui a gente adiciona o bônus, mas antes de fazer isso, a gente dá um reset, depois a gente effect. Aqui no caso, prophecy.reset, né? E aqui a gente vai dar um prophecy.effect. Como é que eu vou fazer isso aqui que eu não sei quem é que é o cara que é o dono desse negócio, né? Aqui eu vou colocar um creature entity, creature entity owner, tá? Aqui o owner vai receber aqui na creature skill, ó. Então aqui recebe o nosso querido. Aí eu nem preciso passar aqui, né? Aqui não preciso passar porque tem o owner aqui. Então aqui que eu verifico se a proficiência ela é menor do que 9. E aqui eu vou colocar também
Aqui a gente faz a mesma coisa, ó. Porque tanto para adicionar quanto para remover ponto, precisa que recalcule, né? Os bônus. Aí aqui no caso, se resetar, preciso vir aqui e resetar todos os bônus que esse cara tem, né? Ponto dynamic bonus, ponto reset. Acho que é isso, inicialmente. Aqui tem outra questão que é o seguinte. Aqui para me adicionar, eu preciso saber qual é a skill. Ponto try and get. State. Ponto. Efficiency. Ponto skill. E aqui. Skill. State. Skill. Aqui eu estou fazendo uma verificação para mim saber qual é a skill atrelada a essa proficiência, né? E eu preciso saber se essa skill tem skill points disponíveis, né? Ver se eu faço isso aqui, ó. Point maior que 0, tá? Porque aqui agora eu vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. Eu vou reduzir a quantidade de skill points da proficiency points, né? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, esse cara aqui de baixo, né? Aqui eu não preciso verificar se a skill tá maior ou menor, aqui eu só vou adicionar, né? Uma skill point aqui, para o cara poder colocar em outra proficiência se ele quiser, tá? Muito bom, muito bom, muito bom. Aqui no caso, quando muda o level, eu vou verificar todas as proficiências dessa skill. E verificar quantos proficiency points eu tenho dessa skill. Aqui eu vou colocar, ó, total points igual a 0. Então aqui eu vou olhar todas as proficiências. Proficiências. Aqui é um for each, né? Se a proficiência ponto skill, aqui no caso são values, ponto skill link igual a skill type, né? E proficiência for maior que 0, a gente bota aqui incrementa, tá? Se total de pontos for menor do que
o level, a gente vai colocar aqui points skill level menos total de pontos. Então aqui de novo, o que eu fiz? Coloquei uma variávelzinha aqui para fazer um marcador. Verifiquei todas as proficiências, todas que são correlacionadas àquela skill. A gente vai adicionar o total de pontos consumidos. Na verdade, aqui precisa ser a quantidade de proficiências, né? O level da proficiência, porque a proficiência pode ter vários levels, né? Então ela pode ter 10 pontos aqui e tal. Então eu preciso adicionar. Então, à medida que for adicionando aqui, eu verifico depois se o total de pontos que já foram feitas, já foram colocados, é menor do que o level. Se for, você tem uma quantidade de pontos ainda para colocar, né? E aí fica aqui nessa parte de adicionar pontos, né? Show. Então esse aqui é o adiciona os efeitos dos bônus, né? Que ele adiciona. Aí a gente vai continuar aqui fazendo agora esse cara aqui eu acho que não vou mexer mais, por isso eu vou escondê-lo. Ok. Mais aqui. Entidade. Esse cara aqui fica dentro de Charlotte. Então tem que manter. Então, ó. Os modificadores são baseados na força, né? Na destreza e tudo mais. E os modificadores eles são alterados à medida que você modifica cada um desses atributos. O Dynamics é para spells ou itens que forem mexer, né? O estado é congelado, sangramento e tudo mais. Isso aqui são os estados. E aqui a gente tem os bônus de proficiência. Isso aqui também a gente não precisa. Tá. Então, por enquanto é isso. A gente vai fazer o que agora? Vai criar aqui as listas de proficiências que tem, tá? Aí, de novo, eu vou ser um time-lapse aqui ou eu vou pausar o vídeo e aí eu começo depois quando eu tiver feito a lista toda de todas as proficiências.